O segmento de SUVs médios se divide em algumas subcategorias. A gente tem uma categoria com Taos, Compass e Corolla Cross, mas também temos a categoria dos modelos mais caros, mais refinados, com o novo Peugeot 3008 e alguns outros concorrentes. O SUV francês agora se renova para continuar muito bem nessa briga de tecnologia e motorização turbo, e é ele que eu vou mostrar no vídeo de hoje. Bom, nem preciso falar que a grande mudança veio aqui na dianteira, né? Na verdade, quando a gente fala em renovações, boa parte das mudanças acabam ficando na dianteira. E o 3008 particularmente, quando apareceu as primeiras fotos dele lá na Europa, a reestilização não tinha me agradado, mas pessoalmente confesso que agrada mais. O farol está mais fino, ele muda bem a identidade da dianteira, ele segue muito a identidade que a gente está vendo em novos modelos da Peugeot. Então a gente tem um farol aqui no sistema Full LED, inclusive aqui embaixo Peugeot Full LED Technology, aqui a luz diurna no que eles chamam de dente de sabre, uma coisa que a gente viu inclusive no novo Peugeot 208, que é vendido no Brasil e já tem mais ou menos um ano. E a grade dianteira também recebe esses, como se fossem alguns pontos aqui nessa versão GT, ela é um cromo escuro. Então acaba conversando bem com toda a dianteira, aqui uma grade, né, mas é fechada, é só decorativa. A única coisa que talvez possa discutir um pouco é o logo 3008 aqui em cima do para-choque, pode ser um pouquinho confuso. Uma coisa que não mudou na Europa, mas não mudou aqui no Brasil, o desenho das rodas 19 polegadas é o mesmo. Então, se você for olhar pela roda, o carro é o mesmo. E o que muda na traseira? Um pouquinho do para-choque, e as lanternas agora tem uma máscara negra e continua com aquela identidade das garras do leão que a marca tem aplicado tanto nos seus modelos mais recentes. E muitos questionam a gente quando a gente fala de acabamento, tem um carro com acabamento mais simples, mas a questão é que a gente conhece alguns modelos com acabamentos igual ao 3008, né? É um carro que tem soft touch em diversos pontos. Aqui nessa versão, na reestilização, mudaram o tecido que vai aqui nas portas e no painel central. O próprio design do carro, ele te remete a alguma coisa superior, né? Algo diferente, algo mais focado em realmente alguém que se importa com o design. A gente tem bastante uso de metais como o alumínio, costura, a parte dos botões aqui que eu comentei, né? Tem a parte que lembra teclas de piano, né? Mas aqui você controla várias funções da multimídia, que inclusive é nova. Tem uma tela maior agora, com 10 polegadas, ar-condicionado de 2 zonas, você faz para mudar, você vem aqui, aperta e tem os comandos, alguns controles do carro e a parte de música. O único erro da central multimídia é que ela tem o espelhamento de smartphones, Apple CarPlay e Android Auto, mas ainda pede o fio. Numa era em que até carros populares já estão sem os fios, aqui ainda pede. Quando a gente pula aqui para baixo, botão de partida, freio de estacionamento eletrônico, falta uma função auto hold, né? Já um carro de 250 mil reais poderia ter isso aqui. E aqui a manopla do câmbio automático, no caso aqui uma caixa de 6 marchas. No setor de modo de condução, Eco, normal ou Sport. O grande destaque do carro, na verdade, vem aqui, né? Isso aqui é o famoso iCockpit da Peugeot, que é o quê? É um volante com um diâmetro menor, ele é um volante bem menor e mais achatado do que um volante tradicional, você dirige de uma forma diferente. E o painel de instrumentos, no lugar de estar no meio do volante, ele está acima. Ele fica bem na sua área de visão quando você olha, e ele tem uns modos, né, de visualização. Um painel totalmente digital com uma função aqui de personalização. Tem um LED ali embaixo que você pode desligar pelo botão ali do lado, as aletas para troca de marcha. Quando a gente vai para a parte de segurança, o 3008 já se destacava bastante nessa parte. Mas no caso dessa versão aqui, ele continua com piloto automático adaptativo, agora com uma recalibração, né? Ele tem nova câmera, novos radares, alerta de ponto cego, frenagem automática de emergência. Nessa versão aqui já não é mais segurança, mas já está indo um pouco para conforto. Sistema de som assinado pela Focal. Ele reganhou a tampa traseira elétrica, era uma coisa que esse carro não tinha, e pensando no uso familiar, é muito importante ter. Tem também o alerta de saída de faixa, aqui, ele movimenta o volante aí caso você acabe pulando a faixa, alguma coisa. E aquecimento nos bancos. Aqui, os bancos também são outro destaque, aqui ele está com um acabamento em alcântara. E também ele continua com uma função que muita gente gosta desse carro, que é a função massageadora,
que você tem aqui vários tipos e a intensidade. Para quem vai passar muito tempo no trânsito é legal, para o passageiro melhor ainda, já que não tem que dirigir, mas por dentro, acabamento e equipamento são destaques do Peugeot 3008. E afinal, né, qual que é um ponto muito legal do 3008? E porque eu já falei em algumas avaliações, ele é um SUV para quem não quer um SUV. Por quê? A gente primeiro vê o design, um carro design diferente, toda a parte de carroceria. Se você quer um SUV com uma cara mais tradicional, você vai ter que olhar o 5008, que é o seu irmão de 7 lugares. E aqui temos a mecânica 1.6 turbo de 165 cavalos, o famoso THP, aqui só na gasolina, a gente tem as versões flex no Brasil. Pode parecer pouco, 165 cavalos, né? Se a gente for pensar hoje, os concorrentes aí, tem Tiguan com mais de 200 cavalos, o próprio CR-V aí na faixa já de 180, 190 cavalos. Então você tem um carro que tem uma potência inferior aos concorrentes. Mas o carro tem uma vantagem no peso, ele não é tão pesado, né? Não é um carro extremamente leve, mas não é um carro tão pesado. O trabalho dele com o câmbio, aqui o automático de 6 marchas, é bem legal. Eu tenho um carro que responde muito bem na cidade, na estrada, tem torque, tem a força, mesmo carregado ele anda bem. Então você tem um bom carro para dirigir. E a parte de acerto de suspensão e direção, ela é bem trabalhada entre conforto e dirigibilidade. O próprio negócio de você ter volante numa posição mais baixa já te dá uma sensação diferente para dirigir. Ele já te dá uma posição de dirigir baixa pelo banco, você tem um volante com diâmetro menor, você tem diversos pontos que dão uma coisa muito diferente para dirigir o 3008 quando você compara com outros SUVs, até da categoria dele, né? Esses médios que já caminham um pouco para o premium, não são premium igual BMW, Mercedes-Benz, Audi, mas estão ali na faixa aí perto entre 200 e 300 mil reais. Então é um carro muito estável na estrada, ele é muito gostoso de guiar. Não é o SUV mais confortável em seu trabalho de suspensão, mas mesmo no Brasil, e é um carro importado da França, ele absorve bem. Em alguns momentos bem característicos ele vai dar final de curso, mas nada que vai desmontar o carro inteiro. E é um carro muito bom. Eu não quero um SUV, eu preciso de um SUV talvez pela questão do espaço interno, eu preciso de um SUV por uma questão de altura do solo, né? Já que ele ainda, mesmo que o 3008 seja um carro baixo, se a gente for olhar a altura relativa do solo, ele é um carro que passa bem valeta, passa bem lombada, ele faz a função dele, roda 19 polegadas, um pneu de perfil médio, né? Não é um perfil alto, mas também não é um perfil baixo. É um carro que no geral vai muito bem. E para mim é um ótimo carro para quem está procurando um bom carro, né? Que trabalhe muito bem aí em diversos pontos. Tem uma boa carga tecnológica, veio com a reestilização, mudou o estilo, ficou mais caro, como tudo que a gente conhece. Quem dera fosse só o carro que tinha ficado tão caro por aí. O motor dá conta do recado, mas se a gente for começar a colocar falhas, como eu falei, se é uma multimídia, não tem um espelhamento sem fio. Pode parecer besteira, mas com concorrente, com carros mais baratos fazendo isso é uma falha. Outra falha, o motor THP, ele é bom? Ele é bom. 165 cavalos, já trabalha bem? Já trabalha bem. Mas a Europa tem versões mais potentes, a gente já está falando aí com 180 cavalos. Versões atualizadas desse motor. E também, aqui a gente tem um câmbio automático de 6 marchas, sendo que em outros países tem automático de 8 marchas já. Então fica esse ponto que a Peugeot atualizou o carro, mas não atualizou tanto quanto podia. A gente entende um pouco a questão do custo, homologar o carro no Brasil é muito caro, você tem que trabalhar a homologação e adaptação do motor, do THP com as mudanças, dá trabalho, dá custo. É um carro de volume não tão alto, mesmo que no passado ele tenha até criado fila de espera, não só no Brasil como em diversos países do mundo. Mas eu acho que é um carro tão importante para a Peugeot, e a Peugeot está trabalhando tanto uma nova fase da marca, agora dentro da Stellantis, que eu acho que poderia ter um toquinho a mais. Vai ter a versão híbrida, plug-in, nos próximos meses, mas ao mesmo tempo eu acho que faltou pouco. Mas faltou pouco
para a gente falar que seria um carro com pouca coisa para mexer. Por enquanto, é uma boa opção. Se você tiver aí seus 250 mil reais e quiser um carro, um SUV, que não é tão um SUV, é uma opção ainda. Então, o Peugeot 3008 ele continua sendo uma boa opção para quem quer um SUV, mas não quer tanto aquela coisa do SUV. Design, suspensão que alia bem conforto com uma boa dirigibilidade, o volantinho menor, com o iCockpit, aquele painel digital, uma boa carga tecnológica, um design europeu e agora atualizado. Lógico que tudo tem seu preço, a gente está falando já de um carro na faixa de 250 mil reais, um carro que quando foi lançado aí há alguns anos custava aí 120, 130 e atraía bastante pelo custo-benefício, mas muita coisa mudou no mundo. E quem sabe deve estar começando por aqui a mudança da Peugeot no nosso mercado. E você, o que você acha? Esse aqui é uma boa forma da marca se renovar no nosso mercado? Comenta aí embaixo, dá lógico aquele like no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito e a gente se vê na próxima. Valeu!